Seguinte tema: celebre todos os dias. Amém? Olha que tema legal. Celebre todos os dias. Abra comigo aí, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Eu vou ler com você. Amém? Celebre todos os dias. Você não pode esquecer nenhum momento que nós estamos em um culto de cura e de libertação. Por que você não pode esquecer? Porque a unção de Deus está neste lugar e está aí onde você está. O poder de Deus está presente. A presença de Deus é viva. O Senhor está aqui conosco e Ele está aí. Então, não se esqueça disso. Durante a ministração desta palavra, Deus pode pegar você aí. O Espírito Santo pode ministrar em você aí. A glória de Deus pode encher você aí. A bênção que Deus tem, o propósito que Ele tem para a sua vida hoje, pode cumprir na sua vida. Aquela promessa que você está esperando há anos, há meses, há dias cumprir, ela pode cumprir hoje na sua vida. Então não fique ocioso aí não fique disperso não. Fique atento à palavra. O que eu vou dizer para você que hoje é tremendo. Vamos lá? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Olha que tremendo. Olha lá, verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Celebre todos os dias. Bom, veja bem, o tema sugere que a nossa vida só é feita de vitórias. Sim ou não? Não é mesmo? Celebre todos os dias. Bom, então se o pastor está falando que eu vou celebrar todos os dias, significa que todos os dias eu vou ter vitória. É, não é? O tema está sugerindo isso. Mas depende de como você entende uma situação que não deu certo ou que não pode ser visto como uma vitória. Então, depende muito. Então eu vou ter motivo para celebrar todos os dias, porque todos os dias eu vou ter vitória? Depende como você enxerga, né? Aquelas situações que você batalhou por elas e você não conseguiu, aqueles pedidos, aqueles clamores, né? Aquela promessa que você está aguardando, que ainda não cumpriu. Depende de como você olha para esta situação. Às vezes, olha, veja bem, às vezes a vitória não veio como nós queríamos, mas na verdade não veio porque Deus nos livrou de uma situação que não conhecemos, porque Ele sabe de todas as coisas. Então você está aguardando algo acontecer naquele dia, mas não acontece. Então você fica,
talvez assim, frustrado, entristecido, mas aí, dali um tempo, vai acontecer algo, Deus vai mostrar para você, vai falar com você, que se tivesse acontecido aquilo que você queria, você teria tido um grande prejuízo, teria tido um grande problema para a sua vida, tinha complicado a sua situação. Então, na verdade, aquela situação não ocorreu, né? Aquela vitória não veio como você queria. Na verdade, Deus estava te livrando de uma situação que você não conhece. Por quê? Porque Deus sabe e Deus conhece todas as coisas, e Deus sempre tem o de melhor para a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Você é filho de Deus, né? E você acha que um pai vai querer o mal para o seu filho? Não estou falando de um pai, né, esclerosado, né? Um pai, né, um monstro. Não, estou falando de pai, né? De pai. O próprio Jesus fala, né? Se o filho pedir pão para o pai vai te dar uma pedra? Se o filho te pedir peixe para o pai vai dar um escorpião? Olha, vocês sendo maus, diz o Senhor, vocês sendo maus, né? Vocês dão boas coisas para as pessoas. Imagine o vosso Pai Celestial, amém? Ele não vai dar tudo aquilo que vocês pedirem? Agora, Deus, tem coisa que a gente pede, amados, que Deus fala assim, Deus põe a mão assim na cabeça, porque Deus não pode falar, ai meu Deus, né? Porque Ele é Deus. Então Deus fala assim, ai eu, por que este filho está pedindo isso, né? Não vou dar, não vou permitir, né? Não vou fazer nada para que ele receba. Por quê? Porque isso não vai ser bênção na vida dele, não é o tempo para ele, sabe, não é o momento, ele não está preparado para receber, está totalmente diferente da minha vontade, não é este projeto que eu tenho para a vida dele. Por isso que muitas pessoas casam e o casamento não dá certo, porque casou com alguém que não era o que Deus estava preparando. Por isso que muitas pessoas abrem um negócio e o negócio não funciona, não vai para frente, porque não era o que Deus queria. Por que às vezes uma pessoa faz uma faculdade, um curso superior e não dá certo? No meio, tranca, para, desiste. Eu conheço pessoas, amigo meu, que estudou comigo e já era a 4ª faculdade que estava fazendo. Não completa, começou uma, 6 meses parou, começou outra, 1 ano parou, começou outra, 8 meses parou, e agora estava lá dizendo, agora é o que eu quero, agora é o que eu sempre quis. A primeira eu fiz porque meu avô mandou, a segunda eu fiz porque a minha mãe queria, a terceira eu fiz porque meu pai queria, era o sonho dele. Agora não, agora eu estou fazendo o que eu quero. Amados, é assim que funcionam as coisas. Então nós precisamos, independente, né? Independente do que está acontecendo na nossa vida, os resultados não vieram como você esperava, não significa que Deus está de mal com você, não significa que você falhou, significa que aquilo não era para você, amém? Então, somente pelo fato de terminar o dia vivo, já é uma vitória, amém? Só pelo fato de eu estar aqui nesta noite ministrando ao seu coração, os nossos queridos tocando aqui, cantando, né? Estarmos aqui respirando, já é uma vitória. Você já tem motivo para celebrar, meu querido. Você já tem motivo para dançar na presença de Deus, para glorificar o Senhor e agradecer a Ele. Então nós precisamos ter um coração grato e muita gratidão a tudo que nós recebemos, né? Deixa eu perguntar aqui, Alexandre, você almoçou hoje, meu querido? Almoçou? Japonês almoçou hoje? Almoçou, né? Eu também almocei. E aí? Graças a Deus que nós almoçamos. Tem muita gente que não almoçou hoje e nem vai jantar. Vamos agradecer a Deus? Vamos ter um coração grato? Agora eu quero perguntar para você, Alexandre, se não fosse a pandemia, você gostaria que o teu almoço hoje fosse lá na Guaíba ou não? Um rodízio lá, 30, 40 tipos de carne, amém ou não? Dá um glória aí, meu irmão. Glória a Deus, queria ou não queria? Queria. Tá, mas a gente não pôde ir na Guaíba. E por isso nós vamos o quê? Murmurar? Oh, Deus, sabe, Deus não cuida de mim. Não.
Graças a Deus por aquilo que veio à minha mesa nesta manhã e que ainda vai vir hoje no meu jantar. Temos que agradecer a Deus. Queridos, então, esta introdução foi para clarear um pouco o nosso entendimento aqui. Porque o tema, ele é muito delicado, né? Ele fala, celebre todos os dias. A impressão que dá é que todos os dias eu vou ter vitória. Mas, amados, o que eu vou falar é muito forte. Uma derrota ou uma frustração de uma expectativa nossa, se ela veio de Deus, já é uma vitória. Porque se Deus me livrou nesse dia de algo que no meu entendimento era o melhor para mim, mas se Deus me livrou, já é uma vitória para a minha vida. Amém? Então, por quê? Né? E o que fazer para celebrar todos os dias? Baseado nesse texto que nós lemos, eu não quero delongar, porque nós vamos ainda orar por você nesta noite, mas baseado nesse texto, o texto começa dizendo, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu anotei aqui, que para você celebrar todos os dias, você não pode desistir de ser forte. A primeira coisa, não desista de ser forte todos os dias. Anote isso daí, comente aí, faça no comentário. Eu não posso desistir de ser forte. Esses dias atrás, eu li numa das redes sociais de uma pessoa, e ela escreveu assim, ela devia estar enfrentando muitas lutas, muitas guerras pessoais, estava muito abatida, e ela escreveu dizendo assim, eu cansei de ser forte. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, porque na posição que nós ocupamos como pastor, como conselheiro, constantemente nós estamos ouvindo o coração das pessoas. E muitas pessoas que estão enfrentando crises pessoais, crises de relacionamentos, que estão enfrentando crises de amarguras na sua alma, pessoas que lutaram a vida inteira por uma causa, por uma situação, e elas não conseguiram atingir o resultado, não conseguiram, reverter a situação. Elas se cansaram de ser forte. Amados, eu não vim aqui nesta noite para questionar pessoas que falam isso. Eu não vim aqui nesta noite para acusar pessoas, menosprezar pessoas que falam assim, que sentem isso. Mas também não vim aqui para justificar pessoas que falam e que pensam desta forma. Eu vim aqui dizer para você que você não pode desistir de ser forte, nunca, independente da circunstância, independente da situação. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Paulo estava dizendo, eu uso da fraqueza como uma estratégia para me levantar, para me levantar a cabeça, para me responder a minha alma. Não, você não pode ficar fraco, você está forte, você precisa ser forte. O salmista também questiona esta questão. Ele olha para a sua alma e conversa com ela e diz, ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Espera em Deus, descansa no Senhor, porque você ainda vai celebrar, aleluia, porque você ainda vai adorar, vai glorificar, vai se alegrar. Vai chegar o dia em que Deus vai colocar as mãos nesta situação,
Mas você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para aquela situação declarando que aquilo é mais forte do que você. Não, você é mais forte. O apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Queridos, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo esta palavra agora, ou daqui meses ou anos, que você passar por aí e você ouvir esta palavra, nesta hora, levante a sua cabeça, olhe para o alvo, olhe para tudo que Deus fez por você até aqui. Você já venceu coisas piores do que você está passando, e se Deus foi por você, Ele continua sendo por você, Ele continua te dando graça, Ele te sustenta pela tua mão direita, pela sua destra, e Ele coloca você na palma das suas mãos, porque você é filho. Mas por favor, não desista de ser forte. É nas adversidades que nós temos que mostrar, sabe, a nossa força. Eu aprendi isso quando eu era pequeno, lá no sítio. O nosso patrão comprou um trator e trouxe para o meu pai arar a terra. Irmãos, eu nunca tinha visto um trator tão grande como aquele. Na minha visão de criança, que eu sempre via os bois arando a terra, meu pai arando a terra com os bois, com os cavalos. Na minha visão, não precisava de um trator tão grande daquele para arar a terra. Mas um dia, meu pai estava transportando uma carreta cheia de coisas, não lembro o que era, sei que estava muito pesado e choveu. E ele foi subir assim, uma subida muito forte. E aquele trator subiu tranquilamente. Eu entendi, amados, que no dia da adversidade, no dia da maior prova, no dia em que nós formos mais provados, é o dia que nós temos que mostrar toda a nossa força. Aleluia! Recebe isso no seu coração nesta noite, e não desista de ser forte. Sabe por quê? Porque o que o inimigo mais quer é nos desanimar, é ver você desanimando, é ver você olhando para aquela situação e aceitar, se convencer que aquela situação é impossível. É isso que o inimigo quer. Então não desista de ser forte. Se você não desistir de ser forte, todos os dias você vai ter um motivo para celebrar. Segundo lugar, estou pegando isso do texto. O verso 11 diz que nós não temos que lutar contra a carne, que a nossa luta não é carnal, não é com pessoas, mas a nossa luta é espiritual. Então, o que o verso 11 fala? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra a cilada do diabo. O que é que significa isso? Segundo lugar, você que está anotando, anote aí. Precisamos estar atentos, vigilantes, discernir as ciladas do inimigo. Você precisa vigiar e cuidar da sua vida, porque o diabo, o inimigo de nossas vidas, ele tem estratégias, e nós precisamos conhecer quais são as estratégias. Você precisa conhecer isso. Então você precisa vigiar. E se nós vigiarmos, vamos vencer aquela situação, não vamos cair naquela cilada. Então Paulo diz, para que no final do dia você permaneça firme, para que no final daquela prova você permaneça firme. Tremendo isso. Então, em primeiro lugar, não desista de ser forte. Segundo, esteja atento a toda estratégia, a toda cilada do diabo. Terceiro lugar, conheça
quem é o seu inimigo? O texto fala que o nosso inimigo não é carnal, não são pessoas, não são situações, mas o nosso inimigo é espiritual. Então ele fala dos principados, das potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade. O que é isso? O que é essa relação de inimigos espirituais que Paulo relata? São as multiformas, são as diversas maneiras hierárquicas que o diabo usa para atacar neste mundo. Seja a nível de nação, seja a nível territorial, seja a nível familiar, seja a nível pessoal. Ele sempre tem, né, na sua composição hierárquica, um demônio, uma entidade específica para agir. Muito bem, entendemos isso, entendemos. Mas o que eu quero dizer para você aqui nesta noite não é sobre as maneiras que o inimigo usa para agir. Eu não quero falar desse inimigo, eu quero falar de um inimigo muito maior do que este. E os maiores inimigos, na verdade, não são as potestades, os principados, os dominadores deste mundo tenebroso, mas os maiores inimigos, eles estão dentro de nós mesmos. Aleluia. Tocou? Eu, quando eu falo isso, toca muito. Porque, amados, o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Somos nós que armazenamos mágoas, ressentimentos, passado. Somos nós que geramos e criamos durezas, dificuldades, comportamentos e atitudes completamente ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Somos nós que não somos fáceis. Somos nós que somos incompreensíveis. Somos nós que achamos que somos donos da verdade, do absoluto. E não somos, amados. Eu não sou dono da verdade, eu não sou o absoluto das coisas. Eu prego a palavra de Deus, mas eu sei que tem, e eu reconheço que há muitos que pregam melhor do que eu, que sabem, que conhecem muito mais do que eu. Eu aprendo com eles. Eu tenho pessoas que são meus referenciais. Mas há pessoas que acham que elas são semideuses, acham que são Deus, acham que são os donos de tudo, é o Senhor de todas as coisas. E às vezes somos mesmo. Porque existe aqueles que acham, né? E existe aqueles que têm certeza. Principalmente quando você tem um conhecimento maior. Amados, eu estou dando aqui uma relação, mas pode ter inimigos que estão dentro de nós, que nós nem conhecemos. Inimigos que nos afastam de ter relacionamentos saudáveis, porque lá na infância foi estuprado, foi abusado, foi lesado, foi molestado, foi enganado. Há pessoas que hoje elas são sofrem profundamente com a depressão na sua alma, porque passou a sua infância inteira fechada, isolada, proibida, e ela não sabe o que é a liberdade. Há pessoas adultas hoje que não conseguem conquistar um bom trabalho, uma boa profissão, um sonho, de realizar um sonho de um negócio qualquer. Por quê? Porque a vida inteira ela ouviu autoridades sobre a vida delas dizerem: você nunca vai dar para nada, você não serve para nada. A vida inteira pessoas não reconheceram o potencial que você tem. E hoje você tem inimigos grandes aí dentro. Os maiores inimigos, eles estão dentro de nós mesmos.
E nós precisamos fazer uma varredura. Nós precisamos arrancar. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós precisamos fechar as portas do passado e abrir portas e caminhos que nos conduzam para um futuro e para um destino que está no centro da vontade de Deus. Identifique quem são os seus maiores inimigos. Talvez o seu maior inimigo não é a macumbaria, a feitiçaria, o saravá, a macumba, não é a inveja de ninguém, não é a economia, o desemprego, as questões financeiras. Não, talvez os seus inimigos não são esses, mas os seus inimigos estão dentro de você e diuturnamente eles sopram nos ouvidos da sua alma e não permitem você avançar. Você precisa vencer estes inimigos. Se você vencer esses inimigos, ou se você estiver num processo de vitória sobre esses inimigos, você vai ter motivo para celebrar todos os dias. Quarto lugar, o texto diz que existem armas espirituais: capacete da salvação, escudo, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados do evangelho da paz. Tudo isso são armas espirituais. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas nós precisamos, em quarto lugar, usar as armas certas para a guerra espiritual. Se estamos em uma guerra espiritual, se o mundo tem se levantado contra a sua vida, você tem que usar as armas certas. Amém? Se você usar as armas corretas, específicas, para cada tipo de guerra que você estiver guerreando, no final do dia, você vai ter um motivo para celebrar. Aleluia! Louvado seja Deus. Vou te dar só um exemplo, porque já estamos chegando aqui a 1 hora de live, é isso, né? Já estou concluindo. O que é que você tem ouvido? O que é que tem na sua mente? Como que está a sua mente? Sabe como nós podemos fazer para proteger a nossa mente de todo e qualquer pensamento maligno, ruim, imoral? Colocar na cabeça o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação? Não é um capacete igual do motoqueiro, não, e daquele que trabalha na indústria. Não é esse capacete. O capacete da salvação é você dizer para a sua mente: você é salva. É você dizer para os seus pensamentos: eu só quero pensamentos que vêm do alto. Paulo diz: se sois de Cristo, tenham a mente de Cristo e pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Pronto, falei uma arma. Outra: Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. O que é a palavra? Essas armas, uma das armas aqui, a espada do Espírito, que é a palavra. Use a palavra de Deus para combater, para neutralizar toda palavra negativa, imunda, de derrota, de morte, que os inimigos queiram lançar contra a sua vida. Você vai usar a palavra de Deus. Amém? Então use a palavra de Deus. Só recapitulando: você quer celebrar todos os dias? Não desista de ser forte. Segundo, esteja atento às ciladas do diabo. Terceiro, conheça quem é o seu inimigo. Quarto, use as armas certas para a guerra espiritual. E em último lugar, o verso 18 diz que devemos orar, orar e orar. Amém?
Eu quero dizer para você, nunca deixe de orar. Por quê? Porque orar é descobrir o futuro com quem já sabe dele. Orar é falar com quem já conhece o nosso destino e o nosso futuro. Através da oração é que nós entendemos o resultado daquele dia. A oração vai nos conectar com a vontade de Deus. E se vivemos no centro da sua vontade, sempre teremos um motivo para celebrar. Amados, se você tem uma vida de oração, você vai entender por que os resultados desse dia não satisfizeram a sua vontade. E a oração vai te dar esse entendimento e vai mostrar para você que Deus te deu um livramento. Então você vai celebrar pela sua vitória, porque o livramento é uma vitória. A oração é o único elo, é o único instrumento, o único mecanismo que temos para nos conectar com Deus. Se você não tem oração diária, se você não tem vida de oração, então você não está ouvindo Deus. Há uma frase que diz que oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é você estar mudo para ouvir a voz dele. Aleluia! Você tem ouvido Deus? A quem você tem ouvido? Se você tem ouvido Deus, então você sabe, está entendendo o que está acontecendo nesses dias na sua vida. Ouça isso que eu estou te falando. Se você está ouvindo Deus, então você está entendendo e discernindo o que está acontecendo nesses dias e por que estão acontecendo essas coisas nesses dias. Porque se você está ouvindo Deus, Deus está te falando. Independente do resultado desse dia, celebre. A gratidão move o coração de Deus e atrai a presença dele para o próximo dia. Aleluia! Eu estou concluindo. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero abençoar a tua vida nesta noite. E nesta oração que vou fazer, a minha intenção e o meu desejo é que, independente de como foi o seu dia, você vai celebrar a sua vitória em Cristo Jesus. Se você está celebrando, é porque você venceu, independente do resultado. Não significa que você conseguiu tudo, mas que tudo que você precisa para celebrar esteve e está ao seu lado: Jesus. Amanhã será outro dia e Ele se responsabilizará pela sua celebração. A palavra do Senhor diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não importa o que vai acontecer no dia de amanhã. Se os resultados vão ser positivos, negativos, se eu vou alcançar tudo ou não, se o dia vai ser suficiente para mim resolver tudo ou não, não importa. Eu vou celebrar no final do dia. Eu vou glorificar o Senhor, porque se eu estou celebrando, é porque eu estou vivo. E se eu estou vivo, de alguma forma, de alguma maneira, Deus esteve e estará comigo. O dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence a mim. Ainda não o conhecemos. Aliás, quando o amanhã for uma realidade, ele já será hoje. Amém? Não existe amanhã. O amanhã, quando for uma realidade, ele já é hoje, ele já é o presente. Então olhe para o dia de amanhã como um presente que Deus tem para te dar. E presente, nem sempre a gente sabe o que é. Amém? Hoje alguém disse para mim: eu vou te dar um presente. Eu já imaginei o que é, não estou muito surpreso, mas a expectativa é grande. Amém, queridos? Então, tome posse desta palavra nesta noite, enquanto o Alexandre e o Japa vão cantar aqui um louvor ao Senhor.
após esta canção, eu quero orar por você. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que louvor maravilhoso. Queridos, você tem um motivo para celebrar. Você tem um motivo para agradecer. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nesta hora. Pai querido e santo, no nome do teu Filho Jesus, eu oro nesta hora. Eu quero abençoar esta pessoa, esta família, Senhor. Meu Deus, talvez esta pessoa estava frustrada, decepcionada, porque não tem conseguido alcançar os seus objetivos. Mas hoje ela ouviu a tua palavra, Senhor. Oh Deus, nem tudo aquilo que não conseguimos é uma derrota, mas pode ser um livramento. Pode ser que aquilo não era da tua vontade. O Senhor está nos impedindo, evitando que nós tenhamos uma experiência ruim. Talvez o Senhor Deus está adiando isso para o momento certo da nossa vida. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa restaurar agora cada vida, para que o Senhor possa restaurar nesta hora cada coração, em nome de Jesus. Libera, Deus, libera um tempo novo para esta pessoa. Ó Deus, de todo o coração ingrato, ó Deus, toda murmuração, toda reclamação, Senhor, tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor, porque a voz das emoções, a voz da razão tem falado mais alto. Nós queremos nesta noite declarar que queremos nos calar para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida e que possamos, independente, Senhor, de qualquer resultado, de qualquer situação, nós possamos celebrar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por todos os motivos que nós temos, Senhor, para celebrar ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.